nome do Senhor Jesus. Que Ele nos dê um bom dia neste primeiro dia da semana, assim como temos começado bem, não é? Estamos aqui na casa do Senhor, o qual é o melhor lugar para um crente estar. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Leremos a partir do versículo 13 até o versículo 18. 1 aos Tessalonicenses 4. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus. E desejamos que Ele conceda o desejo de cada coração. Esta manhã nós vamos meditar em algo que vai necessitar muito de sua atenção. Você precisa estar bastante atento, porque é uma coisa que muito nos interessa. Estamos falando sobre isso e esperando por longos tempos. Porém, está chegando a hora, né? Está chegando a hora. Vamos ler? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca daqueles que já estão na sepultura, para que vos não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Grande Deus, autor da vida, em cuja presença nós estamos. Pai bendito, foi o Senhor que começou em nós essa boa obra, veio ao nosso encontro, ao nosso encalço, e abriu nosso entendimento, e nos falou de algo que supera, algo muito melhor do que essa vida que temos aqui. Porque esta vida terrestre é uma sombra. Se há uma sombra, a sombra é um negativo, é porque há um positivo em algum lugar. E o Senhor está nos preparando no nosso dia a dia, através de sua palavra. E nesta manhã, Senhor, fale conosco. Ajuda a nossa fé, pois nós o pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco através da internet. Desejamos que Deus dê a eles uma boa audiência e uma bênção especial a cada um. Pois bem, meus amados irmãos, nós estamos
reunidos hoje para estarmos juntos amanhã. Nós estamos congregados hoje para estarmos congregados juntos no dia do arrebatamento. Amém. Que dia será este, não é? Que dia maravilhoso. A nossa mentalidade humana não alcança, né? Não dá para alcançar. Mas cumpre-se aquilo que o apóstolo São Paulo disse: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem mesmo subiu ao pensamento, ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Então, amados, para estarmos juntos amanhã, precisamos estar hoje reunidos, né? Na mesma fé, crendo no mesmo Senhor, tendo a mesma esperança e sentindo uma mesma coisa, exercitando o amor divino, o amor de Deus em nossos corações. Podemos ter problemas, sim, na carne, não é? Do lado de fora. Às vezes, olhamos para o outro e não vemos nenhuma beleza nele, não é? Ou nela, como deveríamos ver, não é? Às vezes nós vemos o outro lado contrário. Só feiura, não é? Só feiura. Mas isso é a carne, não é? Esse é o homem de fora. Porém, no homem de dentro, nós amamos um ao outro e vemos que um é tão belo quanto o outro, porque vemos em nossos irmãos a beleza de Cristo. Amém. Muito bem. Nós meditamos aqui numa quinta-feira, na mensagem Perguntas e Resposta número 3, aonde foi feita a pergunta para o profeta. Deixa eu encontrar aqui para me citar. Parágrafo 242. É isso mesmo. Por favor, explique o mistério da transladação. Nós meditamos nisso aqui numa quinta-feira. E vamos dar uma repassadinha hoje, porque muitos que estão nos ouvindo talvez não ouviram, não é? Mas aqui na mensagem Perguntas e Resposta número 1, fizeram uma pergunta para o profeta e, em resumo, em síntese, a pergunta foi feita se a noiva congregará em algum lugar. Há anos atrás, surgiu uma mensagem, creio que era um pensamento humano, não é? Que o nosso Elias ia ressuscitar, ia armar uma tenda em algum lugar, né? E nós íamos reunirmos nesta tenda. E lá, então, nessa reunião da tenda, ele ia revelar para nós os segredos, os mistérios dos 7 trovões. E com essa revelação, né, com esta mensagem, neste culto, isso nos daria poder para sermos transformados. Bom, né? Que coisa boa se fosse verdade. Mas aí então vem a pergunta: onde que o profeta vai armar essa tenda? Não é? Aqui no Brasil? Dificultaria para muitos aí do estrangeiro vir, né, para estar nessa tenda. Se fosse lá no estrangeiro, nos Estados Unidos ou lá na África, em algum lugar, seria muito difícil para nós irmos lá. Não é verdade?
Mas aí então a resposta era: mas nós seremos transformados e estaremos juntos então, não há tempo, não precisamos de veículo algum, seremos transformados. Mas se já somos transformados, para que a revelação dos trovões? Não é isso? Então a coisa não coincide com a verdade. Mas você viu muitas pessoas que foram atraídas com esse pensamento. E conheço uma família que... Mas então a pergunta foi feita ao profeta na seguinte condição: será a noiva congregada em um lugar para o rapto? E será no oeste? Meu Deus. É claro que essas perguntas passam pela nossa mente, não é isso? A gente fica curioso, querendo saber como que vai acontecer. Então o irmão Branham disse assim: não tem que ser aí. Isso quer dizer, não tem que ser aí no oeste. Não tem que ser aí. Sim, a noiva será congregada num lugar. Isto é certo. Porém não até a ressurreição. A noiva será congregada em um lugar, porém não até a ressurreição. Isso quer dizer, não antes da ressurreição. Porque os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, ele citou aqui as Escrituras, né, que nós acabamos de ler. Nós que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos. Isso quer dizer que nós não impediremos, nós não estorvaremos os que dormem. Então ele diz, universalmente. Então isso será no mundo inteiro. Universalmente. Porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, toda noiva estará junta quando for receber o Senhor. Amém. Porém, para estarmos juntos, para recebermos ao Senhor, há um processo. Há um processo aí. Então ele continua dizendo, portanto, toda a noiva estará junta quando for receber ao Senhor. Vem? Estará junta. Porém, não significa necessariamente que todos eles tenham de estar assentados num lugar como este. Não será necessário que aconteça tal como nós estamos reunidos aqui, não é? Todos juntos. Porém, nós estamos num grupinho e aqui a pergunta é sobre a noiva. Graças a Deus por Ele ter nos enviado um profeta, né? Todos eles tenham de estar assentados num lugar como este, porque a noiva está dormindo no pó da terra, ao redor do mundo. No mundo inteiro. Então, digamos, daqui para o Mato Grosso tem diferença de 1 hora, não é? E há outros lugares que é 2 horas, há outros lugares que é tantas horas. Eu chego lá no Japão, diz que é 12 horas de diferença, né? Do nosso horário brasileiro com o Japão. Então, a noiva, veja bem, será universal. Então, o irmão Branham diz assim, no mundo inteiro,
desde o Ártico até os trópicos, desde o leste ao oeste, desde o norte até o sul. Jesus disse: quando aparecer o Filho do Homem, disse, será como o relâmpago que se mostra desde o Oriente até o Ocidente. A coisa completa, haverá uma ressurreição, um rapto, e se irá longe. E antes que alguma vez suba a recebê-lo, agora veja a sabedoria do Senhor. Agora, por exemplo, vamos dizer ou falar sobre isto. Ele se estou dizendo isto por meio de pensamentos de graça e fé na palavra, que eu digo, nós, estou incluindo-me com todos vocês e eu, e com todo o corpo de Cristo universalmente. Creio nisso. Quando digo nós, me refiro que por graça eu creio. Por fé eu creio em sua graça, que nós estaremos entre estas pessoas que serão arrebatadas. E você deve crer assim também. Cada cristão, cada filho de Deus tem que estar exercitando esta fé. Você não pode frouxar a sua fé. Você tem que crer que você faz parte deste grupo, cada um de nós. Então, o irmão Branham está explicando, quando digo nós, não é? Ele está expressando isso por fé, crendo que estará junto com estas pessoas que serão arrebatadas. Agora, a primeira coisa que ocorre quando somos ressuscitados, reticência, os que ainda vivem ficarão, reticência. A ressurreição começa primeiro. A ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo por 1000 anos. Não se despertam por 1000 anos. Durante o milênio, o pecador que morreu permanecerá na sepultura. Agora, isso não quer dizer que ele está livre do julgamento. Isso não quer dizer que ele está livre da ressurreição. Ele vai ressuscitar depois de 1000 anos e tem que comparecer perante o tribunal do Senhor para prestar conta por tudo que tenha feito por meio deste corpo. Então, vejam bem, não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo, não se despertam por 1000 anos. Mas estes que estão dormindo no pó serão despertados primeiros, os que dormiram em Cristo. Eles, na graça do rapto do Senhor, estes corpos corruptíveis, esse corpo carnal, não é? É um corpo corruptível. Se vestirão da incorrupção. Estes corpos corruptíveis se vestirão da incorrupção. E então todos nós congregaremos. E quando começarem a se congregar, então os que vivermos e ficarmos sempre, ou melhor, os que vivermos, ficarmos, seremos transformados. Estes corpos mortais não verão a morte. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Amém. Não provarão a morte. Porém, de repente, haverá um que, como que um súbito impulso que passará sobre nós.
e você será transformado. Tornará como foi a Abraão, de um velho a um jovem, que é esta transformação súbita. E depois de um tempo, você estará viajando como pensamento. E então podes ver os que já estão ressuscitados. Eles clamam dizendo: ó, que hora! Que hora! Nós estamos aguardando esta hora. Isso não é uma história para vender livros. Isto é assim, diz o Senhor. Esse Deus que nos deu o direito de viver esta vida terrestre, Ele tem feito a nós estas promessas, e o profeta diz: não importa o que ele tenha que fazer, ele cumprirá o que ele tem prometido. Então o profeta exclama dizendo: ó, que hora! Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber ao Senhor nos ares. Amém. Eu não me lembro se eu li sobre isto ou se apenas ouvi. Mas há uma expressão que o profeta disse que não será menos que 30 dias e não mais que 40 dias. O período para a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos daqueles que estarão vivos. E então nós congregaremos e juntos a recebermos ao Senhor. Amém. Então ele continua dizendo: não é necessário, se seu tio está sepultado lá em Kentucky do Sul, se ele tem que ser levantado em Indiana, ou sepultado em Indiana e tem que ser levantado em Kentucky do Sul, não importa onde ele esteja, se levantarão do mar os que estão mortos no mar, os que foram destruídos naquela arena e devorados pelos leões, os que foram lançados nos fornos ardentes, e nem mesmo ossos foram deixados, ou pó, mesmo eles se levantarão. Quer estivesse em Roma, ou na arena de Roma, ou estivesse nas matas tropicais do sul, ou nas regiões geladas do norte, se levantarão dos mortos e serão transformados e serão levantados. Em um momento, os que vivem serão transformados juntamente e serão arrebatados num abrir de olhos. Amém. Observe aos missionários que morreram ali nos campos da África. Observe aos que morreram ali nas regiões geladas do norte. Observe os que morreram na arena, ao redor de todo o mundo, no Congo, ao redor de todo o mundo. Tenham morrido onde quer que seja, na China, no Japão, ao redor do mundo. E a vinda do Senhor será universal e será este rapto. E nesta transformação estarão dois num campo, um será tomado e o outro será deixado. Ao mesmo tempo, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Um na parte escura da terra e um na parte iluminada da terra. Quer dizer, um deste lado, não é? O outro lado, lá no Japão. Vem? Será um rapto universal. Sim, toda a igreja estará junta. Porém, depois que comece a ressurreição e o rapto. Agora, se essa não é a forma pela qual o vês, isso está bem. Não estou exatamente falando quando digo isso. Não estou exatamente falando quando digo isto. Estamos gravando, vem vocês,
E pode que haja outros ministros que não estejam de acordo com isso. Isso está bem. Isso quer dizer, é para a minha igreja, isso é para a noiva do Senhor. Amém. É para mim e para você. Então, amados, nós lembramos que o nosso Deus, Ele é infinito. Então, para o nosso Deus, não há milhas, não há polegadas, não é isso? Não há dia, não há noite. Tudo para Ele é eternidade. Então, por isso, essas coisas acontecerão desta maneira, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador, Ele é o dono desta obra. Então, aqui na perguntas e respostas, número 3, por favor, explique o mistério da transladação. Irmão Brana disse, é simplesmente uma mudança. É simplesmente uma mudança. Nossos corpos, vamos dizer nossos. Ele repete, você sabe o que eu quero dizer quando eu digo isto. Não tenciono que soe como um sacrilégio. Eu não quero dizer nossos. Eu não quero dizer esta igreja. Eu quero dizer cada crente. Então será simplesmente uma mudança. Abraão, ele estava procurando por um filho prometido. Se procurando, em outras palavras, quer dizer, ele estava esperando, né, a chegada deste filho prometido. Deus o prometeu que sua descendência seria como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu. Muito bem. Então ele estava procurando por esse filho prometido que lhe foi prometido a ele. Não é isto correto? E a igreja está procurando por um filho prometido. Amém. A igreja, a noiva, está esperando a volta de Jesus Cristo, como ele prometeu em São João, capítulo 14. Ele foi preparar um lugar e ele voltará para nos levar para este lugar preparado, porque é um lugar preparado para um povo preparado, e ele está nos preparando agora. Esse é o tempo oportuno, esse é o tempo de preparação. Então a igreja está procurando por um filho prometido. A noiva, é isto, certo? A noiva está procurando pelo filho prometido. Porém, antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Não é isso, certo? Ela estava muito velha para ter um bebê. Ela não tinha nenhuma veia de leite em seus seios. Seu seio estava secado. Seu ventre não era fértil. Ela era estéril. Ela não podia ter o bebê. Seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. Então o que aconteceu? Deus a transformou. Amém. Deus a transformou. Esse Deus vai nos transformar também. Aleluia. Irmão Brana chega a dizer assim, o que Deus fez com Sara e Abraão foi para mostrar para a noiva que ele fará a mesma coisa com a sua noiva. Amém. Haverá uma mudança, haverá uma transformação. Então o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. E ele fez com Abraão a mesma coisa, porque Abraão disse que o seu corpo estava tão bom quanto a morte. Vem? E ele teve que transformar seus corpos em ordem para receberem o filho prometido. E nós não podemos receber o filho prometido que nos foi prometido hoje, nestes corpos que nós estamos vivendo.
porque estes corpos são o pecado. Amém. Por isso essa carne, esse sangue, não pode herdar o reino dos céus. É uma coisa julgada e condenada e ela tem que ir ali. Então, amados, nós não podemos, digamos assim, encontrar com Jesus e ser arrebatados neste corpo. Nós não podemos receber o Filho prometido, que nos foi prometido hoje, nesses corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Esta primeira consciência controla este corpo com visão, paladar, tato, olfato e audição. Estes são os 5 sentidos que contém este homem de fora. E a nossa consciência controla estes sentidos. Então o profeta diz que isso nos deixa com todo o escrúpulo. Nós raciocinamos e através desse raciocínio vem o arrazoamento, vem as perguntas, vem a interrogação. Mas será? Como? É verdade. Então, essa primeira consciência controla este corpo com visão, paladar, tato, olfato e audição. E nos deixa com todo o escrúpulo. Nós raciocinamos e tudo mais. Mas naquele corpo novo, aleluia, que vem deste nascido outra vez, não esta primeira consciência, isso passará. É lá dentro, algo que vive, amém? O profeta disse assim: você sabia que você tem um outro homem dentro de ti? O homem interior, aleluia. E lá também, nesse homem interior, há 5 sentidos. Meu Deus. Então não é este homem, não é esta consciência, essa primeira consciência carnal, porque isso passará. Mas lá dentro há algo que vive. Amém. Ele pergunta: todos que compreendem isto, digam amém. A congregação responde amém. Oh, não é esta visão, paladar, tato, olfato e audição que está de fora, não é. Isto será sujeito à morte e morrerá. Mas a parte de dentro de você, aqui embaixo, dentro, esta é a pessoa que não pode morrer, vê? E é desta pessoa que a nova vida começa, deste novo nascimento, e isto constrói outra pessoa na imagem desta pessoa que você é, ao redor daquela vida. Você compreendeu? Amém. Irmão Branham, ele diz numa mensagem, acho que perguntas e resposta, que quando você nasce, Deus tira uma fotografia de você e coloca essa fotografia lá no arquivo. Ele não perde nunca a sua afeição. Ele não perde nunca a nossa afeição. E eu imagino que essa fotografia que ele tem lá, ela nunca desbota, né? Ela nunca perde a aparência. Então, vejam bem a expressão do profeta, eu penso, veja bem. Esta é a pessoa, voltar aqui. Não é essa visão, paladar, tato, olfato, audição. De fora, não é. Isto está sujeito à morte e morrerá. Mas é a parte de dentro de você. Aqui embaixo, disse ele, dentro, esta pessoa que não pode morrer, que é o homem espírito. Amém. E é desta pessoa, vejam bem, é desta pessoa que a nova vida começa, deste novo nascimento. Isso constrói outra pessoa na imagem desta pessoa que você é. Então eu penso assim, que lá na ressurreição, na transformação,
você não vai ser uma pessoa diferente do que você é. Estou entendendo? Então eu digo assim, então se conforme, se console da maneira que você é. Porque não vai ser mudado não, vai ser desse jeito mesmo. O Albertino vai ser o Albertino desse jeito mesmo. Só não cheio de rugas e careca, né? Mas como eu olho lá na minha foto de casamento, né? Tinha 20 anos, falei, desse jeitinho que eu vou viver. Amém. Aleluia. Esse é o nosso Deus. É o Todo-Poderoso. É o autor de toda a sabedoria. Amém. Então é dessa pessoa que a nova vida começa. Deste novo nascimento. E isso constrói uma outra pessoa na imagem desta pessoa que você é ao redor daquela vida. Você compreendeu? Então isto está aqui potencialmente. Essa vida eterna está em nós, está em mim, está em você, potencialmente. O que quer dizer isto? É como você pegasse aí, digamos assim, um caroço de manga, né? Chupamos a parte carnuda dela e fica o caroço. Naquele caroço você tem uma árvore, uma mangueira, potencialmente. Não é verdade? Planta ela na terra e dá um tempo, joga uma aguinha ali e você vai ver, não é? Logo aquela vida que está ali dentro daquele caroço vai brotar, e vai aparecer aquele fiapinho de repente, né? E de repente aquela árvore está produzindo manga outra vez. Então essa vida eterna, essas coisas estão potencialmente em cada um de nós, em mim e em você. Tal como o germe ou os germes que vão consumir a nossa carne. Está aí em você, potencialmente já está aí. Pode colocar um defunto dentro de um caixão de vidro, né? E soldar em volta para não deixar nenhum micróbio entrar ali. Você vai ver o que acontece. O profeta mostra isso para nós, que os germes que vai consumir a nossa carne já está em nós, potencialmente. Então isto está aqui potencialmente. E o que é isto? O que é isto? A palavra prometida antes da fundação do mundo. É por lá. Isto simplesmente reflete o negativo, que refletirá o positivo, a palavra. Amém. Neste momento, parece que a palavra de Deus, ela não tem muito efeito em nós. É claro, uma coisa que você pode ver, uma coisa que você pode perceber, apalpar, etc. Porém, pela fé, é que você e eu, nós temos que crer e aceitarmos, veja bem, que esta palavra de vida, ela está dentro de nós e ela é vida. Esta palavra é vida. É tal como a semente, aquela sementinha que cai lá na terra, aquela parte carnuda, ela apodrece. Mas lá dentro tem uma sementinha que tem vida. E de que maneira aquela vida está lá? Deus falou a palavra. E esta palavra que Deus falou é a mesma palavra que nós estamos ouvindo. E esta palavra está ancorada aí no seu coração. Então isto é vida. Simplesmente isso reflete, é o negativo que reflete o positivo, a palavra. Vem? É a mesma coisa. A transladação da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em você. O corpo se materializará ao redor daquela palavra e será a mesma coisa como foi feito com Sara.
Amém. Quando aquele velho corpo que ela tinha, aquele primeiro corpo, ele tinha que ser mudado de forma que pudesse produzir um filho. Você compreendeu? Aquele corpo não poderia fazer isto. Este corpo não pode fazer isto. Então ele terá que ser transformado da mesma forma para receber o filho. Amém. Você crê que Deus tem poder para fazer isto? Aleluia. O incrédulo pensa assim que nós estamos loucos. Pensa que nós estamos dementes. Porém, graças a Deus, nós estamos com uma fé revelada. Agora, concluindo, vem uma outra pergunta. Como isto acontecerá? E quando? Onde? Para onde vai a noiva? Quando isto será e para onde vai a noiva? Ele diz, ela vai para a glória, ao céu, para as bodas da ceia, exatamente em tipos como Isaque e Rebeca. Quando Rebeca foi se encontrar com Isaque, recorde, Rebeca, quando se encontrou com Isaque, seu namorado, seu noivo, né, o qual foi seu esposo, eles se encontraram entre uma casa e a outra, entre a casa dele e a casa dela. Eles se encontraram no campo. Então a noiva encontrará com o Senhor Jesus Cristo, não aqui na terra, não no céu, mas nos ares, entre o céu e a terra. E dali nós iremos então para a ceia das bodas. Então o profeta está dizendo em tipo como Isaque e Rebeca. Quando Rebeca foi encontrar com Isaque, se encontrar no campo. Recorde, Eliezer, representando agora a mensagem, Eliezer era o mensageiro de Abraão, que saiu para buscar uma noiva para casar-se com Isaque, filho de Abraão. Vocês estão entendendo? Eu falo muito depressa, né? Às vezes vocês não entendem, né? Isaque, filho de Abraão, filho da promessa. Muito bem, pediu para Eliezer, que era seu servo de confiança, ir buscar uma moça para casar com o filho de Abraão, que era Isaque. E pediu para Eliezer, o mensageiro, não trazer nenhuma das cananeias, mas que era para trazer alguém do próprio sangue deles, de maneira que Isaque e Rebeca eram primos. E o profeta diz, em tipo, tal como Cristo e a noiva são parentes consanguíneos. Cristo e a noiva são parentes consanguíneos. Amém. Graças a Deus. Então, deixa-me ler. Ele encontrou a bela Rebeca no frescor da tarde. No frescor da tarde. Nós estamos na última era. E sendo a última, então, é o entardecer das eras. Quando Deus nos enviou um mensageiro, não é? O Eliezer para nós. Amém. Então ele encontrou Rebeca no frescor da tarde. Meu Deus. A pequena moça de pele morena, subindo com um pote de água. Eliezer orou. Ele havia orado e pedido a Deus que fizesse a sua viagem próspera, porque Abraão, seu senhor, fez com que ele colocasse sua mão debaixo da coxa de Abraão e jurasse que ele não ia trazer nenhuma cananeia para casar com Eliezer, mas que ia pegar uma que fosse da própria família, do próprio sangue. Então ele orou e ficou ali junto àquela fonte de água, dizendo, Senhor, permita que a donzela que vier apanhar a água
e eu quero que o Senhor me dê um sinal verídico. E eu disser a ela, dá-me de beber. E ela abaixar o seu cântaro e dar-me de beber. E diz, e vai falar, também darei de beber os teus camelos. Permita, Senhor, que este seja o sinal, essa seja a moça escolhida do Senhor para casar com o filho do meu senhor Abraão. Então ele orou e ficou ali junto à fonte de água, e de repente lá vem aquela linda moça. O profeta disse que ela era morena, né? Subindo com um pote de água. Eliezer orou e disse, Senhor Deus, dá-me boa viagem agora e sucesso para com meu senhor Abraão. Porque ele disse, vá e não tome dentre as filisteias, não a tome, fique no meio de seu povo, mostrando que a noiva de Cristo e Cristo são parentes consanguíneos, porque Rebeca e Isaque eram primos. Então eles disseram, e esta linda Rebeca saiu e apanhou a água, e ele orou, reticência, e deu água ao camelo e demais coisas. Então você observará que Rebeca tinha que fazer a escolha final. Meu Deus, você leia Gênesis capítulo 24 e você vai se inteirar bem de como foi essa história, né? E quando você tiver necessidade de tomar uma decisão correta, uma decisão precisa por Deus, você deve fazer como Eliezer, ore e pede a Deus um sinal, né? E espere no Senhor. Então leia Gênesis capítulo 24 e você vai ver como foi feito. Quando ela deu água para ele, deu água para os camelos, ela perguntou, de quem você é filha? Eu sou filho de Naor, irmão de Abraão. Nessa hora eu imagino, né? Como que o coração do mensageiro ficou. Graças a Deus, tudo está dando certinho, né? Aleluia. Aí foram para casa, ela contou para o irmão dela, e o irmão dela já veio e deu uma boa recepção para Eliezer. Falou lá, tem pasto para os camelos, tem palha, tem tudo. Muito bem. Mas aí eles queriam que ele ficasse mais uns dias, ou que a moça ficasse mais uns dias. Não queria entregar a moça assim logo, né? Então, foi aonde ela, né? Rebeca teve que fazer a escolha final. Rebeca representando a noiva, né? Representando nós, a mim e a você. Então a escolha final tinha que ser de Rebeca. Ele pediu ao pai da moça, ele pediu à mãe da moça, e nenhum deles pôde concordar. Queriam que ela permanecesse por mais tempo. E ele disse, não me detenhas em minha obra. E Rebeca teve que fazer uma escolha, porque ela disse, melhor dizendo, porque ele disse, ela é virgem, deixe que ela faça a escolha. E logo que isto ficou para ela decidir, rapidamente a sua mente estava decidida, e ela disse, eu irei. Perguntaram a ela, né? Escuta, nossa irmã, minha filha, você tem coragem de ir com esse mensageiro, casar com esse rapaz que você nunca viu? Você não o conhece, você nunca viu ele. Você simplesmente ouviu dele através desse mensageiro. Você tem coragem de casar com ele? Ela disse, eu irei. Eu me casarei com ele. Irmão Brana disse, ela teve uma decisão nítida. Amém. Representando a mim e a você. Quando nós ouvimos a mensagem do mensageiro desta era, nós cremos no Senhor Jesus Cristo e aceitamos como o nosso Salvador. E estamos esperando agora que Ele venha
para nos levar para casa, nos levar para o lar. Deixa eu terminar de ler aqui. Logo que isto ficou para ela decidir, rapidamente a sua mente estava decidida e ela disse: eu irei. E ela montou-se no camelo e foi se encontrar com Veja, o próprio camelo ao qual ela deu água foi o camelo que a transportou ao seu noivo e todo o seu sucesso. Amém. Camelo é uma besta, e besta na Bíblia representa poder. Amém. E Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até o confim da terra. Então o Espírito Santo é poder, e nós estamos dando água para Ele, nós estamos adorando, nós estamos assentados aqui, dando glória ao Seu nome. Então esse poder que nós estamos agora, digamos assim, louvando, bendizendo, é esse poder que vai nos tirar daqui da terra e vai nos levar a encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, no dia do arrebatamento. Veja bem, o próprio camelo ao qual ela deu água foi o camelo que a transportou ao seu noivo e todo o seu sucesso. Amém. É o Espírito Santo fazendo isso por nós. O próprio camelo, o próprio poder. Aquela besta na Bíblia representa poder. E o próprio poder ao qual damos água e louvamos. Amém. Águas de vida, louvor, a palavra, e é a própria coisa que nos transportará da terra à glória para encontrarmos com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Esperando pela vinda daquele dia feliz do milênio, quando o nosso bendito Senhor vier para levar a sua noiva que espera. Amém. E recorde, Isaque havia deixado a tenda e estava de pé lá fora no campo, meditando no final da tarde. Isaque representando Cristo, não é? Ele estava de pé lá no campo, à tarde, na hora do frescor, quando ele viu a Rebeca vindo, e ela nunca o havia visto, e ele nunca a havia visto, mas foi um amor à primeira vista. Amém. Você nunca viu Jesus, nós nunca ouvimos, mas nós temos ouvido falar dele. Amém. E temos crido e nos propomos, não é? Aceitá-lo para ser o nosso cabeça, o nosso chefe, o nosso esposo. E num desses dias, ele virá para nos levar para o lar. Então o profeta continua dizendo: foi amor à primeira vista. Ela se apaixonou por ele e ele por ela. Amém. Ela estava até mesmo coberta com um véu. O profeta diz amém. Oh, que coisa! E veja, quando ela o viu, o seu coração estava tão cheio de gozo, ela não conhecia aquele com quem ela se casaria, a não ser pela fé. Amém. E recordem, Jesus deixará o reino, e nós não o encontraremos na glória, nós o encontraremos no ar, entre os céus e a terra, onde é expandido para nos remir. E ele encontrou com Rebeca no meio, entre a casa dele e a casa dela, e se casou, e a saciou com tudo que o seu pai tinha. Oh, que perfeito, exatamente perfeito, correto? Irmão Brana sempre foi um tipologista, não é? Então, em tipos, nós vemos estas coisas na Bíblia e estas coisas que estão acontecendo agora.
Então, amados irmãos, que Deus ajude a nossa fé. Ela, quando ouviu pela primeira vez, ela se apaixonou por ele, não é? Como o profeta está dizendo, foi um amor à primeira vista, não é? E quando nós ouvimos a pregação desta mensagem, que nos levou de volta à doutrina apostólica, de volta à palavra original, olha, nós ficamos apaixonados por isto. Não é isso? É isso verdade? Amém. Aconteceu como o pastor Amâncio, uma vez pregando, ele disse assim que uma galinha chocou uns ovos de pata, né? E saiu aqueles patinhos feios, aquela coisinha esquisita, no meio dos pintinhos. E um dia a galinha desceu para o quintal lá e foi ciscando com os patinhos, os pintainhos juntos e tal. E de repente os patinhos sentiram o cheiro da água. E saíram, aquele jeitinho de andar, né, balançando assim o corpinho assim, e biong, 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 e a galinha croque, 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 correu atrás deles e na água. Por quê? Havia coisa que fazia sintonia. Amém. E a galinha, coitada, eu imagino como é que ela ficou na beira do córrego, né? Então, amados irmãos, que Deus ajude a nossa fé. A Bíblia nos diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência quer dizer desejo do mundo, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piamente, aguardando aquela bem-aventurada hora do aparecimento do grande Deus e Senhor Jesus Cristo, o qual virá para transformar o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, para estarmos com ele para sempre. Amém. No livro de Tito você pode ler estas coisas. Filipenses 3:20 diz, mas a nossa cidade está nos céus. Irmão Brana ficou admirado de ver o palácio, né? De Billy Graham, Me ajuda aí. A Oral Roberts. E aí o profeta ficou, veja bem como que esses sentidos, né? Essa consciência nos deixa com todo escrúpulo. Ele olhou assim e falou, poxa vida, esse moço saiu do meu ministério e ele morando numa coisa tão chique, e eu não tenho nada, acho que eu não mereço, né? Eu não mereço. Mas logo uma voz veio e disse para ele, olha, a sua recompensa está lá. Amém. Tudo aqui vai passar, mas aquela lá não passa. Bondoso Deus, damos graças a Ti, bom Pai, pelo Senhor ter nos escolhido para vermos e para crermos nessas grandes verdades de Sua palavra. Obrigado, bom Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós até este presente momento. O Senhor tem estado conosco, o Senhor tem sido a nossa mercê forte e poderosa. O inimigo tem rugido como um leão, mas como disse o apóstolo São João, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Continue conosco, Pai, nos ajudando em todas as nossas necessidades, quer necessidades físicas, financeiras, mas principalmente nossas necessidades espirituais. Nós o pedimos e somos gratos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.